Bom, sobre a aula 2, lembra que nos primeiros anos após o chamado descobrimento, Portugal demonstrou pouco interesse aqui pela costa brasileira, porque vai concentrar seus esforços lá nas Índias, muito mais lucrativas. Lembra também, outra pergunta bacana sobre essa aula, é a contextualização, a problematização da própria palavra descobrimento. É curioso, né, falar que os europeus descobriram o Brasil, se já tinha tanta gente morando aqui. Também se questiona se Cabral foi o primeiro português a chegar aqui. É quase certo que não. Mas qual é a importância da presença de Cabral? Ele marca a chamada chegada oficial dos portugueses, porque a partir daí é que a costa brasileira começa a ficar conhecida e disputada por diversos países. Bom, aí outro detalhe importante desta aula 2, a presença francesa no nosso litoral. Na medida em que os portugueses se concentram nas Índias, a França inicia sua expansão marítima e vê na costa brasileira e no escambo do pau-brasil uma chance de ganhar dinheiro. Então aumenta a presença francesa e isso vai gerar inclusive uma disputa entre os dois países. De alguma maneira, o Brasil perdeu a chance de ser francês. Bom, ainda um aspecto importante, o que leva Portugal a resolver iniciar a ocupação territorial 30 anos depois dos descobrimentos? Foi o declínio do comércio das especiarias das Índias. E aí lá vem uma pergunta que estabelece uma relação. O que provoca o declínio das especiarias das Índias? O fato de os espanhóis terem achado um outro jeito de chegar lá, quebrando o monopólio do comércio português. Aí por esse mesmo caminho, que é aqui pela América do Sul, vão ingleses, vão franceses, depois vão holandeses, e em pouco tempo as especiarias começam a perder valor nos mercados europeus. Aí a relação de custo e de lucro começa a não se tornar mais interessante para Portugal, e os portugueses optam pela ocupação do território. Qual a opção que Portugal vai, então, tomar? Eu chamei a atenção de vocês que esta opção é o que se chama de um plano B. Portugal resolve ocupar o Brasil porque o comércio das especiarias começa a dar prejuízo. E aí, para poder ganhar dinheiro com o Brasil, o pau-brasil não bastava. Era preciso produzir algo que tivesse uma maior rentabilidade. E aí é que veio a opção pelo açúcar. Ainda um último detalhe em relação a essa aula 2. Para ocupar um território tão grande como esse, era preciso organizar essa ocupação. Não era só vir gente para cá. Tinha que ter algum tipo de estrutura, tinha que ter algum tipo de auxílio, tinha que ter algum modelo. E por isso, Portugal tenta primeiro com a expedição colonizadora, que porém era muito cara, não dava para se reproduzir. Aí buscou a solução das capitanias hereditárias, que a princípio não deram também resultados esperados, apenas 2 capitanias prosperaram. E aí, por fim, Portugal teve que colocar algum recurso, algum dinheiro na colônia, criando o governo geral. Com o governo geral, que foi criado na metade do século XVI, aí esse processo de ocupação lentamente começa a pegar. Vilas, capitanias, governo geral, colonos, a vinda de animais, plantas, enfim, especialistas, artesãos, a colônia começa a ganhar vida e começa, enfim, a história efetiva do nosso país. Esse o conteúdo que é bom para cair em prova, que marca a nossa aula 2.